Oi pessoal, seguimos aqui hoje, segunda parte da nossa live de perguntas e respostas do nosso grupo fechado lá do Telegram. Assista e me diga aqui nos comentários se de repente uma dessas perguntas que a Nutri respondeu lá do nosso grupo fechado não era uma das suas dúvidas, eu quero saber. O arroz é um alimento que está sempre presente na nossa cultura, nos nossos hábitos. Ele é um alimento basicamente composto por amido, carboidrato. E esse arroz, a gente tem ele, o arroz negro, a gente tem o arroz integral, a gente tem o arroz parbolizado e a gente tem o arroz branco. Tem outros tipos de arroz, tem arroz vermelho e coisa e tal, mas eu vou abordar esses quatro porque são os mais conhecidos. O que é que acontece? O arroz integral, ele tá, como o seu próprio nome diz, na íntegra. Ele não foi passado por nenhum tipo de processamento. Ele tá na sua maneira mais natural, digamos assim. E isso faz com que ele tenha um teor maior de fibra. Então ele trabalha melhor essa questão da saciedade, né? Ele melhora o trânsito intestinal, tá? E o parbolizado é feito um pequeno processamento desse arroz integral, digamos assim. E o arroz branco é um arroz que foi, digamos assim, mais refinado. Todos eles podem estar dentro de um plano alimentar, seja ele para qual objetivo seja, né? Inclusive, por exemplo, às vezes eu tenho paciente, por exemplo, com síndrome do intestino irritado, e às vezes o paciente quer emagrecer e a gente acaba usando arroz branco, porque o excesso de fibra acaba agredindo a mucosa de pacientes que têm, por exemplo, a síndrome do intestino irritado, e a gente consegue fazer emagrecimento usando o arroz branco. O que eu acho mais bacana, na verdade, da gente fazer com arroz é agregar outros nutrientes, né, como cenoura raladinha, fazer um arroz com brócolis. Então assim, mais importante dele ser integral ou parbolizado ou branco é a gente ir agregando nutrientes a esse arroz. Tá certo, Solange? Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se eu acordo tarde, decido tomar café e prolongo o horário do almoço, tem problema? Não. Eu acho que é importante, Rafa, você entender que o acordar tarde muitas vezes também é ruim para o seu hábito no decorrer do seu dia, né? Isso com certeza, você acordando mais tarde, com certeza vai fazer com que também você durma mais tarde nesse dia, porque o sono não vai vir no horário. É importante você estabelecer um limite de horário para você acordar. Então eu tenho meu limite de horário que é 8 horas, né? Às vezes eu tô mais cansada e eu quero dormir um pouquinho até mais tarde. E isso faz com que eu mantenha meu café da manhã e não faça lanche, por exemplo. Na verdade eu evito, porque eu não tenho muita fome pela manhã. Então o que é que eu faço? Eu acabo fazendo o meu café da manhã em torno de umas 9 horas e depois eu vou só almoçar. Mas se você acordou tarde, um dia ali e tal, Nutri, o que é que você prefere? Eu prefiro que você faça o café da manhã e aí em seguida você vá pro almoço e isso não tem problema nenhum. O que pode acontecer é você acordar tarde, acordar sem apetite e ver que tá muito próximo do horário de almoçar. Aí você espera e almoça, tá certo? Mas é possível que à noite você tenha um pico de fome, porque você não deu o aporte energético que o seu corpo precisa no decorrer daquele dia. Então é possível que a fome noturna venha acontecer pelo desequilíbrio alimentar diurno, certo? Tem problema consumir abóbora e batata juntos? Me falaram muito que tinham muito carboidrato. Daria no mesmo consumir as duas ou o arroz? Porque eu tenho evitado comer. Então, Irda, não tem problema nenhum. A abóbora e a batata são fontes, sim, de carboidratos, né? Como todos os outros vegetais. Porém, elas contêm muita fibra e muita água. Então, não tem problema nenhum você consumir elas. Não vamos demonizar alimentos nutritivos, gente. A gente não demoniza pão, a gente não demoniza açúcar. Como é que a gente vai demonizar e dizer a uma pessoa que ela não pode comer batata e abóbora na mesma refeição? Cara, eu não quero que você coma McDonald's na refeição do almoço. Entre a alimentação e um exercício, tem um tempo específico ou depende de uma série de fatores pessoais? Depende de uma série de fatores. Depende, por exemplo, eu demoro muito para fazer a digestibilidade. Então assim, eu preciso de no mínimo 2 horas. Então eu sempre como às 9, normalmente, 8h30, 9 horas. E sempre vou treinar uma média de 11 horas da manhã. Se eu for treinar mais cedo, eu prefiro treinar em jejum
do que comer e treinar. O meu trânsito, né, a minha digestibilidade ela é muito lenta. Aí eu acabo ficando meio que golfando durante o treino. Eu fico arrotando e aquela comida fica querendo voltar e mistura com a água, que eu bebo muita água durante o treino, aquilo vai me deixando enjoada. Então acaba atrapalhando a minha performance. Para quem não perdeu peso na balança, entenda uma coisa. Nesse início, é natural que o nosso corpo esteja retendo toda a água que a gente está bebendo, porque a gente não bebia água antes. Aí a gente começa a beber água, só que o nosso rim estava acostumado a ter que filtrar praticamente tudo que entrava de líquido. Então, no início, o nosso corpo vai tender a reter muito esse líquido e não expelir, porque ele não estava tão eficiente nesse processo. Então, no decorrer do tempo, ele vai começar a entender que agora tem água suficiente, que ele não precisa reter tanto de uma vez só. E aí você vai começar a ter menos urgência de urinar, o corpo começa a utilizar melhor esse aporte hídrico e coisa e tal. E bem assim acontece com a musculatura. Nós temos as nossas limitações em treinar em casa. Então o que no início era intenso e gerava uma sobrecarga, depois no decorrer do tempo vai se tornar algo normal. E aí o que é que vai acontecer? A balança vai começar a cair, porque você já conseguiu estimular a densidade muscular e a tendência é que você mantenha ela. Mas você vai continuar com esses hábitos perdendo gordura, fazendo efetivamente o processo de emagrecimento. Aí a balança começa a cair comitantemente com a mudança do corpo. Tatiana Andrade, é verdade que um copo de água de coco equivale a um pão francês? Não, não é verdade, Tatiana. Mas a água de coco, ela não pode substituir a água. Por quê? Porque a água de coco tem teor calórico. Ela tem fonte de gordura e ela tem fonte de carboidrato. Mas ela também é muito rica em eletrólitos, em sódio, potássio. Então ela é um excelente repositor eletrolítrico. Então para pessoas que fazem exercícios, corridas de longa duração, né, é necessário muitas vezes você repor os eletrólitos, né, por conta do excesso de sudorese. Então ela é excelente repositor eletrolítico, mas água é água, água de coco é água de coco, tá? E não tem nada a ver, porque o pão, por exemplo, ele é uma fonte de amido, ele só é fonte de carboidrato. Ele é amido, é um carboidrato até complexo. Então assim, são coisas distintas. A água de coco ela é rica em carboidrato também, mas ela é fonte de gordura e ela também tem os eletrólitos, né? Mas, por exemplo, o que é que te dá mais saciedade? Um copo de água de coco ou um pão? O pão vai te dar mais saciedade. Então, não necessariamente um substitui o outro. E eu não posso dizer que água de coco emagrece ou engorda e nem que o pão emagrece ou engorda. Porque tudo depende do que você faz no decorrer do seu dia, né? No decorrer de semanas, meses, anos. Eu não demonizo nenhum tipo de alimento, a não ser que eu recebo um paciente que é diabético ou um paciente que tem sensibilidade ao trigo ou ao glúten e ele quer comer o pão, aí a gente tem que restringir. Então isso aí é individualidade, tá certo? Beijo da Nutri e até os próximos vídeos.